Quando tu plantas uma bananeira, ela nunca dá maçã. Isso quer dizer o quê? Que o colonialismo foi criado, existiu para que as sociedades hoje em dia tivessem assim, a merecer daquilo que é o eurocentrismo, daquilo que é a Europa. As pessoas chegam às roças, por exemplo, e sentem-se mal porque sabem que foi aí onde uma grande parte da população serviçal sofreu bastante. Eu creio que esta marca fica, essa marca do castigo, essa marca dos maus tratos. Há muita gente que não ultrapassou o trauma. Muita gente que ainda não ultrapassou este trauma. Sobretudo, se conversar com as pessoas de lá, muitas delas não querem falar sobre isso. Preferem esquecer. Nasci e cresci numa roça, nasci na roça Dona Augusta, a 13 km desta, onde nós estamos neste momento, a roça São João. Eu era miúdo, jovem, mas deu para perceber uma série de coisas, depois histórias que o meu pai conta, porque pessoas que foram mortas nas roças, pessoas que foram espancadas no terreiro das roças, à frente de centenas e centenas de trabalhadores. As pessoas estavam reféns da ração e tudo aquilo que o patrão dava, não podia ter nada. As pessoas eram praticamente pequenas peças de uma grande máquina, de uma grande engrenagem, eu digo de uma fábrica ao céu aberto, que funcionavam e por secções. E a partir das 6h30, 7 da tarde, da noite, já não podiam falar. Havia o guarda do terreiro que andava de porta em porta a ver quem conversava ou quem falava um pouquinho mais alto para ser apresentado no dia seguinte na formatura como transgressor. As pessoas eram chamadas à formatura nos terreiros das roças a serem contadas. Mulheres, homens, crianças. As pessoas não deslocavam de uma roça para outra sem uma autorização, sem uma guia. Na roça era uma relação de violência no trabalho, quer dizer, toda a população que trabalhava nas roças, portanto, a partir do momento em que ia para as roças, perdia todos os direitos. Era mais uma besta de trabalho. O contrato veio suavizar um pouco esta relação entre os serviçais e os donos da roça. Né? Até podemos ver os escravos, os serviçais, portanto, as pessoas que só vinham para servir. Portanto, havia um mundo com regras muito bem definidas. Em que de um lado estavam aqueles que deviam trabalhar e produzir e do outro lado estava quem mandava e quem cuidava que tudo funcionasse à maneira dos seus desejos. Isto era, então, mas aqui era a roça maior de Santo Tomé. Antigamente isto era caminho do administrador, o patrão, e suas visitas é que passava por aqui. E o pessoal passava do outro lado. Quando se lhes pergunta como foi a vossa vida na altura, a primeira coisa que falam são os vários castigos que sofreram. Corporais, humilhação sexual, a utilização do corpo delas pelo patrão. Há vários relatos desses entre as trabalhadoras rurais. Eu conheço uma cabo-verdiana, por exemplo, que contou que o filho dela foi morto na presença dela porque o patrão queria, ela como resolveu ficar com o seu Patrício, como ela diz, assassinou o filho que ela pariu do seu compatriota. Que de facto essa ilha vivia desta dinâmica
de trabalho serviçal e das roças. Mas as várias legislações, as várias intervenções de humanistas, o regime perdurou. A verdade é que perdurou até 1974. Eu também tiro uma. Isso é mel. De Santo Tomé amarga. Torna-se clichê que todo mundo bate na cena de preto, branco. Escravo foi preto, branco mandou no preto. Esse clichê para mim não existe. Eu não penso assim. O mundo hoje em dia não pensa assim. Querias o quê? Que eu disse assim, tu avô escravizou minha família. E já agora tu tens que gravar retaliações. Gostarias? Gostarias? Não. E é por isso que eu nem sequer penso na escravatura. Eu acho que não houve. Juro-te. Dizer a esse povo, pum, tu foste escravo, não vai ajudar o meu país, que eu adoro, a crescer. Eu sou a primeira pessoa a apagar na mente do meu povo que eles foram escravos. Eu sou a primeira pessoa a dizer-lhes assim, esquece essa merda, anda para frente. A primeira pessoa. Sabes porquê? Porque eu amo esse país. E estar a remontar a merda da escravatura não nos leva a nada. Contaram-me um episódio há dias de um contingente que chegou de Cabo Verde, um contingente de contratados, e foram postos em exposição num determinado sítio. Estava em fila um branco de Cabo Verde. Alguém da curadoria pensou que o indivíduo seria um funcionário. Achou estranho e falava com ele em português e ele parecia não perceber muito bem. E dizia, sai daí, sai daí. Mas o que é que tu estás aí a fazer? E esse homem não foi para as roças. Esta é uma clara demonstração de racismo. Quer dizer, uma pessoa branca, provavelmente de olhos claros, naquele contexto não podia ser, simplesmente por ser branca. Era muito difícil que os serviçais saíssem para fora do ferrolho das roças. E este encerramento, enclausuramento dos serviçais criava um mito à volta da sua inferioridade. E nós vamos assistir que essa população seja marginalizada pela população local, negra também, mas que não tinham os mesmos parâmetros de vida. Foi sempre assim, desde os tempos agrestes da roça. Chico Sambaúlo, filho de um contratado de Angola, crescera em Aguaizé, cujos terrenos conhecia como ninguém. Agora, sentava-se de quando em vez sozinho à beira da praia e pousava demoradamente o olhar sobre o mar. Era, sobretudo, nessas ocasiões que se lembrava de Licínia, filha do conceituado enfermeiro Firmino Costa, uma personagem inacessível e distante, sobretudo em relação aos contratados e descendentes, que em absoluto desprezava. De uma coisa, porém, tinha certeza, desde miúdo que se sentia atraído por ela, não obstante um muro de distância que os separava. Da Universidade de Lisboa pediram-me que escrevesse um conto para uma antologia que ia sair. Então, lembrei-me do preconceito, em que as relações amorosas entre uma filha da terra e um filho de contratado era uma coisa impensável. E eu pus isso em confronto no conto, no preconceito. Por quê? Porque os contratados trabalhavam nas roças de cacau sob um estatuto que era quase que um disfarce da escravatura. A questão da dominação é uma questão muito interessante, não é? Como o dominado, como o colonizado, internaliza a dominação, internaliza toda a ideologia da dominação. O forro achava que ele era superior aos outros. Não é? Porque
Portanto, porque o discurso do colonialismo também é o discurso de que os santomenses e os cabo-verdianos, por serem de origem colonial, né, por serem sociedades de origem colonial, eram os africanos diferentes. A partir de 1520, houve muitas calças régias que alforreavam mulatos, né, filhos dos donos dos engenhos. E esses mulatos eram os primeiros santomenses. Daí, os forros se chamarem forros, porque os forros, aqueles que ficaram, eram os escravos alforreados, eram os escravos forros. É claro que se me disser que se eu fui escrava, eu não fui escrava, mas a minha bisavó foi escrava, não é? A minha trisavó foi com certeza escrava. Nós viemos de uma linhagem de escravos que teve a sorte de ter sido dada a liberdade num processo que ainda era muito recente. O fim da escravatura, né, no século XIX, entrou-se num período em que a economia da roça assentou nos contratados que vinham de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde. Passou a haver, não um grupo de negros e brancos, não é? Portanto, um grupo de metropolitanos e naturais, mas um grupo de metropolitanos, de naturais, e outro grupo que estaria na base da pirâmide, que eram os contratados. E no grupo dos contratados havia diferenças, porque havia os indígenas, aqueles que eram resgados e vinham porque não pagaram o imposto da palhota, os moçambicanos e os angolanos, não é? E havia os cabo-verdianos, que vinham, é verdade que não eram rusgados como os angolanos e os moçambicanos, não havia rusga, que os punham nos porões dos navios, os traziam, e muitas vezes os familiares não sabiam. Muitos deles, realmente, eu suponho que quase todos se voluntariavam porque eles eram cidadãos. E isto, interessantemente, fazia com que houvesse diferenciações mesmo dentro do grupo dos contratados. E os naturais de São Tomé e Príncipe interiorizavam essas diferenças, essas classificações. Porque havia os gabões, o gabão para o santo o forro era todo aquele que era natural do continente, que não era natural das ilhas. E havia os cabo-verdianos, que eram contratados sim, mas não eram gabões. E nós, os forros, olhávamos as roças como um mundo à parte. Era um mundo onde havia negros que eram escravos e que nós não éramos escravos. E é natural que, tendo sido alforreados, sabendo que havia uma população de escravos subjugada, o nosso olhar sobre o outro era também um olhar de alguma superioridade. Até porque nós, nesse processo de estruturação dos forros, nós também fomos tendo as nossas terras, fomos tendo os nossos escravos. De tal maneira esta separação se fazia que muito dificilmente o santomense se ligava ou se casava com um moçambicano, um angolano ou um cabo-verdiano. São poucos os casos destas misturas antes da independência. É um produto do colonialismo na medida em que os contratados são um produto do colonialismo. Portanto, houve uma complexificação muito grande das relações étnicas e raciais em São Tomé e Príncipe, que hoje, obviamente, estão muito esbatidas, mas, malgré tout, ainda há laivos, ainda há no discurso do cotidiano, se nós prestarmos muita atenção, existem ainda muitos santomenses que não estão livres dessa discursividade racista de hierarquizar os santomenses. Sei lá, a pessoa vê alguém, um colega que fez algum disparate com o qual não... também... Está à espera de quê? Golá, Gabão, Tonga,